Está conosco Geraldo Saviani da Silva, que vai nos falar sobre a justiça divina. A mensagem de hoje será Quando o Amor Acaba. Através dos séculos, Deus tem sido apresentado de diversas maneiras. Jesus nos apresentou Deus que ensina a amar ao próximo como a si mesmo, a fazer aos outros como gostaríamos que os outros nos fizessem. O Espiritismo ampliou a nossa compreensão da misericórdia e da justiça divina, nos conscientizando a respeito da lei de ação e reação, da responsabilidade em todos os nossos atos, em todas as nossas escolhas. Daqui a pouco vamos conversar com Geraldo Saviani da Silva sobre a justiça divina, porque agora vamos ver a mensagem do Momento Espírita. De repente, o que era luz se faz sombra. A época do namoro, as delicadezas e olhares apaixonados dão lugar à amargura, à aridez dos dias. E muita gente afirma: o amor acabou. Uma sentença que cai pesada sobre os ombros de quem ouve. O fim do amor talvez seja a mais triste notícia para um ser humano. Afinal, o amor move o mundo e enche a vida de alegria. Mas será que o amor acaba? Afinal, é um sentimento tão forte que ultrapassa a barreira dos relacionamentos pessoais e deságua nas relações sociais. Onde há um grupamento humano, há a necessidade de amor. Amor de pais, de filhos, de amigos. Amor entre um homem e uma mulher. Que importa de que tipo é o amor? Basta que ele exista para que seu perfume imediatamente transforme os ambientes, ilumine os olhos, torne o ar mais leve. E se é tão essencial o amor, por que o deixamos acabar? Por que permitimos que ele se amesquinhe e seja sufocado? É que nem sempre sabemos priorizar o que realmente é importante. Nem sempre sabemos cuidar das pessoas que mais amamos. Por vezes, tratamos mal justamente aqueles a quem mais queremos bem. São nossos pais, irmãos, esposos e filhos. Eles deveriam ser nossa prioridade, mas parecem estar sempre em último lugar. Para eles, deveríamos guardar os gestos de delicadeza, os afagos, as palavras gentis. Pior ainda é quando permitimos que os abismos e silêncios aconteçam em nossa casa. É como um câncer que começa devagarzinho, vai se instalando e se torna incontrolável. E tudo começa porque deixamos de conversar, de trocar experiências, de compartilhar o espaço que chamamos lar. E assim, vamos nos afastando dos seres amados. E ainda há a negligência. Deixamos de falar, de sorrir, de dar atenção aos de casa. Concentrados em pessoas com as quais temos contato meramente social, aos poucos substituímos o grupo familiar pelos amigos, colegas de trabalho e até por gente que acabamos de conhecer. Assim vamos deixando a vida seguir. De repente, quando percebemos, o tempo passou. Os filhos estão adultos, os irmãos casaram. Os pais morreram. Ou estão idosos demais, sequer para ter uma conversa divertida num fim de tarde. O trem da vida seguiu e nós nem ouvimos passar. É quando chega o arrependimento, a saudade, a vontade de ficar junto mais um pouco. Nem sempre é preciso esperar. Alguém que morre repentinamente, um acidente, uma doença inesperada. E percebemos então
que desperdiçamos o tempo que estivemos ao lado daquela pessoa especial, daquele filho divertido, daquela mãe dedicada, daquele pai amoroso, daquele companheiro que estava bem ao lado caminhando junto. Não, o amor não morre. Nós o deixamos murchar, apagar-se. É nosso desleixo, desatenção e preguiça que sufocam o amor. Mas basta regar com cuidado, sorrisos e carinho para que ele reviva. Como planta ressequida, o amor bebe as palavras que lhe dirigimos e se reergue. O amor não morre nunca, mesmo que acreditemos que ele está morto e enterrado, que desapareceu. Ele apenas aguarda que um gesto o faça reviver. Experimente. Olhe para as pessoas de sua família, para o seu amor, e lembre-se das belas coisas que viveram. Não deixe que as más lembranças o contaminem. Focalize toda a sua atenção nos momentos mais felizes. Abrace, afague, sorria junto. Diga o quanto os ama. E se de repente seu coração acelerar, seus olhos ficarem úmidos e uma indescritível sensação de felicidade tomar conta de você, não tenha dúvida. São os efeitos contagiantes e deliciosos do amor. Esta mensagem está no CD Momento Espírita, número 29, e tem o título Quando o Amor Acaba. Estes CDs são produzidos pela Federação Espírita do Paraná. Agora vamos conversar com Geraldo Saviani da Silva, que é o presidente do Centro Espírita Nosso Lar, da cidade de Londrina, Paraná, sobre a justiça divina. Olá, Geraldo, é uma satisfação muito grande ter você no programa hoje. Para mim também, Ivone, fiquei muito feliz de ser convidado, de estar aqui contigo. A ideia de Deus e da justiça foi sendo modificada com o passar do tempo. O que significa para nós, os espíritas, a justiça divina? Ivone, justiça é uma coisa complexa, muito complexa. A humanidade trabalha a justiça de acordo com os seus interesses. Em cada época da humanidade, esta sensação de justo acompanha a sensação de satisfação. Se eu estou satisfeito, Deus é justo. Se eu estou mal satisfeito, Deus é injusto. Para os espíritas, há uma conotação diferente. Nós vamos buscar em Jesus a justiça divina. E Jesus nos ensina com uma clareza única que nós devemos amar os nossos semelhantes e desejar para eles aquilo que nós queremos para nós. Esta é a melhor definição de justo, é fazer para o nosso semelhante aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. É muito difícil você sair desta definição, porque senão nós começamos a ingressar no interesse pessoal. Há quem coloque a justiça em dúvida, porque muitas pessoas se recusam a crer que existe a justiça. Olha, eu lhe digo que não é de surpreender, sabe, Ivone? Você sabe que nós fazemos um trabalho de distribuição de alimentos para pessoas carentes. Nós também fizemos uma época uma visitação aos meninos presos. E quando nós perguntamos para estas pessoas por que é que elas estão, os meninos, por que eles estavam presos, por que eles tinham cometido crimes, ou para as pessoas que estão naquela situação que nós estamos fornecendo, aquela alimentação básica, mas é aquele mínimo essencial para a vida, todos respondem que se sentem injustiçados. E alguns nos perguntam, mas que Deus é este que me deixa nesta situação? Quando a pessoa não consegue ver por inteiro a existência da criatura como algo que
progride através do tempo, seguindo reencarnações sucessivas, fica muito difícil compreender porque um tem mais, o outro tem menos. Porque um tem saúde, o outro é doente. Porque um faz e dá certo e o outro não dá certo. Nós só conseguimos equilibrar essas respostas se nós estivermos dentro dos princípios reencarnatórios que o Allan Kardec explicou muito evidentemente, muito claramente. Senão nós não conseguimos entender mesmo. Quem não tem esse conhecimento, não raro, vai ao desespero. Realmente, se não fosse a reencarnação, como que nós iríamos entender tanta diferença, não é? Mas o que diz o Espiritismo a respeito da justiça? Olha, vamos pensar no seguinte. Quando eu tomo uma atitude qualquer, não importa a qual, mas eu ajo, faço uma escolha. A minha escolha gera um resultado, sempre gera um resultado. Esse resultado, ele traz para mim consequências. E essas consequências podem ser muito agradáveis ou muito desagradáveis. Elas podem me trazer algo de bom em pouco tempo ou a longo prazo. Por exemplo, um aluno que vai para a escola desde cedo, é um bom aluno, que estuda, que se dedica à escola, com o passar dos anos ele progride. Um dia ele faz o vestibular e rapidamente ele entra na faculdade. Eu até me permito contar um caso interessante, porque aconteceu na minha casa. A minha filha mais velha, ela tinha uma amiga, tem até hoje, é a melhor amiga dela. Uma amiga muito estudiosa, muito dedicada, muito esforçada, e ela queria ser médica. Então essa menina, desde muito nova, desde os 6 anos de idade, ela falava: ai tio, eu vou ser médica. E estudava com um afinco impressionante. Ela não saía de casa, nunca. Então a minha filha, minha filha que não tinha essa dedicação, queria ser advogada como o pai, Então ela falava assim para mim: pai, a fulana vai ficar doente, ela estuda demais. E eu dizia para ela: filha, quem vai ficar doente sou eu, porque a fulana vai passar no vestibular e vai entrar lá com certeza na UEL, na universidade pública, e você não vai. E foi dito e feito. Quando chegou no momento de fazer o vestibular, claro, a amiguinha passou no vestibular de primeiro momento. Ela fez um esforço, entendeu? Ela fez um esforço, uma dedicação, um sacrifício e obteve o prêmio. A minha filha não estudou tanto assim, ela estudou como pôde, como quis, na verdade. E, claro, foi fazer uma faculdade particular. Cada um tem seu ritmo. É lógico. E ela hoje é uma boa advogada, graças a Deus, E eu sou muito feliz por isso. Mas a verdade é, esta jovem que se esforçou, obteve o prêmio. Enquanto que a minha filha, que não se esforçou tanto assim, não obteve o mesmo prêmio. Então nós temos, dentro desse princípio da consequência da atitude, a recompensa das próprias atitudes. Então, nós, dentro da sua pergunta, nós não podemos achar que não há justiça, nem que há injustiça. O que acontece é que nós vamos colhendo os frutos do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa dedicação, que pode, claro, serem muito bons, como podem ser tristes e doloridos. Isso significa que Deus não castiga e nem premia. É muito comum nós ouvirmos falar: isto é castigo de Deus. Você gostaria de comentar esta questão de premiar ou de castigar, Geraldo? Veja só, você com certeza teve seus filhos, eu tive meus filhos, hoje tenho meus netos. Eu tenho um neto de 1 ano, chama Caio. O Caio, eu pego ele no colo, começo a brincar com ele e ele faz xixi. Eu olho para o meu neto e dou risada. Por quê? Porque o meu neto não tem noção do que ele está fazendo. Ele está no início do seu crescimento. Então, por isso, ele vai aprender devagarinho como se comportar. E eu entendo isto. Eu entendo a atitude dele. É uma atitude natural da sua fase de evolução. Muito bem.
Deus, imaginemos Deus perto de nós. Nós ainda estamos no jardim da infância. Então Deus nos vê, claro, Ele sabe, estou praticando um erro, então Deus sabe, o meu erro vai gerar uma consequência. Ele não vai me castigar, Ele sabe que eu não tenho ainda a capacidade total de entendimento. Mas eu tenho a capacidade de administrar as consequências. Muito bem, a consequência vai ser o meu professor. Né? Quando eu sofrer a consequência daquele ato, eu vou aprender. Daí provavelmente eu não farei de novo. Provavelmente. Às vezes a gente comete o mesmo erro outra vez. Mas a escola da dor ela é fabulosa. Com o passar dos anos nós vamos modificando as nossas atitudes com naturalidade. Então às vezes eu vejo, né, converso com os meus estagiários, eles falam assim, ah, mas se eu tivesse estudado mais, eu teria passado no vestibular 1 ano antes, 2 anos antes. Eu lhe digo, não faça isso. Naquela época, você não era a pessoa que você é hoje. Hoje, com o passar do tempo, você é outra pessoa. Então, não dá para você julgar aquela que você foi há 2 anos atrás. Então, por isso, nós evoluímos, nós crescemos, nós nos transformamos e adquirimos méritos. Assim como, eventualmente, nós temos que reparar erros, daí nós sofremos e isso nos custa, né? Então, a evolução do espírito se dá pela vivência das experiências nas múltiplas existências, não é? Muito bem, Ivone, exatamente. Então, se em uma existência nós podemos aprender um pouquinho, imagine se nós concebermos que nós vamos viver muitas existências, tantas quantas forem necessárias. Aí nós vamos entender o amor de Deus, porque isso vem demonstrar que não existe a condenação eterna. Se nós aqui hoje, quando Kardec fez a nossa codificação espírita, ele falava das galés. Não sei se você sabe o que são galés. Galés é o sujeito era acorrentado num navio e ficava remando até morrer. Se o navio afundasse, ele não tinha chance de sair. Por quê? Porque ele estava acorrentado no navio, né? E para lá ele ficava até morrer. Era uma pena de morte bem vagarosa, na verdade, as galés, né? Essa pena não existe mais. Ela foi abominada do sistema. Por quê? Porque entendeu-se que era muito violenta. Pensemos, a humanidade entendeu que aquela pena era muito violenta. Mas lá na França também, nessa época, era normal cortar o pescoço do criminoso. O Kardec, inclusive, entrevista um criminoso que foi decapitado, né? A pena de morte também acabou na maior parte dos países do mundo, na maior parte. E eu diria que vai acabar em todos os países do mundo. Por quê? É porque a humanidade está cansada da violência. Então ela vai eliminando as penas mais violentas. Hoje também não se fala mais em penas vitalícias. Né? O sujeito vai preso, ao máximo são 20 anos, são 30 anos, não pode deixar mais do que isso. Se liberta a pessoa. Ora, se nós, imperfeitos e grosseiros, não queremos condenar ninguém para sempre, como que nós podemos conceber que Deus, que é o extremo amor, a extrema bondade, vai nos condenar a uma pena eterna, Ivone? Inclusive, nós temos aqui uma das obras básicas do Espiritismo, que é o Céu e o Inferno, que trata exatamente da justiça divina. Nós, inclusive, convidamos a todos para que leiam esta obra, pois que ela traz com muita clareza esta questão. Geraldo, vamos falar sobre a lei natural. A lei natural é a lei de Deus. Você pode comentar esta questão? Claro. Então vamos antes comentar a lei dos homens, né? Para que nós possamos entender isso. Os homens criam regras. Regras para que haja convivência. Não é possível que nós não tenhamos um regramento na fase atual da humanidade. Então os homens se reúnem, fazem um código de leis e nós vamos ter que seguir essas leis. Não é porque elas existem que nós seguimos. Muitas pessoas as violentam e são punidos por isso e outros não. Muito bem. Da onde que vem essa necessidade do homem fazer regras? Da necessidade de convivência. Essa lei ela foi engendrada a partir do quê? A partir de um sentimento
de que eu, para conviver com você ou com qualquer outra pessoa, preciso respeitar limites. E esses limites estão inseridos dentro de um ensinamento primordial, que é aquele que Jesus dizia que é dar ao próximo aquilo que você gostaria que recebesse, que você tivesse. Então isso está incrustado dentro de nós. Nós sabemos perfeitamente que eu não posso tirar de outra pessoa aquilo que não me pertence. Eu sei disso. Isso está dentro de mim, né? Isso é tão verdadeiro que se nós pegarmos duas crianças de 2, 3 aninhos ou menos até, você pega um punhado de balas e dá para uma. Para o outro você dá um punhado menorzinho. Elas não sabem contar, mas rapidamente elas vão entrar em atrito. Por quê? Porque as duas percebem a diferença. Uma está com mais do que a outra. E isso então está intrinsecamente dentro de cada pessoa, está dentro de nós, né? É um conhecimento natural. Esse conhecimento natural faz com que nós, com o passar dos anos, vamos eliminando regras humanas para fazermos a valorização da regra divina, que me faz saber, descobrir, com o passar do tempo, com o sofrimento e com a dor, que a lei do amor é a lei que fará com que todos nós sejamos felizes. Um dia, Ivone, eu sei que isso é verdade, nós nos amaremos. E quando nós nos amarmos, nós sentiremos a lei natural florescer. Aí sim, nós não teremos mais nenhuma dificuldade de convivência. Por isso que Jesus nos ensina que dos 10 mandamentos existem 2 fundamentais. E ele diz claramente, amai-vos uns aos outros, porque o maior dos mandamentos é amar. Amar a Deus, até ele diz. Mas o segundo, igual a esse, é amar ao próximo. Amar ao próximo. Por quê? Porque ele explica, porque Deus ninguém nunca viu, Deus ninguém nunca tocou, Deus ninguém nunca conheceu, mas o seu semelhante está aqui do seu lado. Então, essa máxima do Cristo resume a lei natural, que é a lei do amor. Estamos falando de justiça, de ação e reação, de consequência dos atos, não é? Como ficaria a questão do sofrimento do espírito após a morte do corpo físico? O espírito, uma vez liberto, vai conviver com aqueles com os quais ele convivia na Terra. Isso é uma coisa difícil da gente entender se nós não conhecermos o Espiritismo. Mas todas as minhas atitudes que decorrem dos meus pensamentos, que por sua vez é resultado dos meus anseios, dos meus desejos, eles geram à volta uma atmosfera. Então eu reflito aquilo que eu sou e atraio para perto de mim as companhias que estão afins comigo, tanto encarnadas como desencarnadas. Uma vez que o espírito se liberta com a morte, que nada mais é do que uma libertação, porque o corpo é só uma veste, ele então volta para o seu meio natural. E esse meio natural vai fazê-lo tão feliz ou tão infeliz, conforme o nível evolutivo dos espíritos com os quais ele conviveu enquanto encarnado. Só que agora, se eles são espíritos bons, ele era uma pessoa boa, dedicada, amorosa, é atraído para os espíritos amorosos e dedicados e caridosos. Mas se ele era egoísta, mesquinho, vicioso, ele é atraído para esse nível de espíritos que certamente lhe farão a infelicidade e a tristeza. As obras do André Luiz descrevem muito bem essa situação. E com relação à duração do sofrimento? Essa duração, ela pode demorar de algumas horas a muitos séculos, né, Ivone? Porque ela vai acabar quando o espírito se modificar, quando ele entender que ele precisa mudar. Esse é o fim do sofrimento. Por isso que não há penas eternas. Todas as penas estão condicionadas à nossa modificação íntima. Aí é que se manifesta a justiça divina, o amor de Deus, não é? Porque existe o erro, existe o arrependimento, a expiação como consequência do ato e depois a reparação,
quando nós colocamos o bem no lugar do mal que nós praticamos. É muito bonita esta visão da doutrina espírita sobre a justiça, porque nós compreendemos melhor as dificuldades da nossa vida, não é? Com certeza, Ivone. Até se você me permite ainda lembrar, né? Eu li o livro Nosso Lar algumas vezes, né? Essa coleção dele é maravilhosa, a gente não se cansa de ficar relendo. Mas quando eu assisti o filme O Nosso Lar, eu achei tão impressionante aquele filme, porque ele mostra ali com imagens fortes a situação do espírito que desencarna numa situação deplorável de vícios, né? Que foi como André Luiz desencarnou. Então aquela situação que ele fica ali, bastante criativa, né, para o diretor, mostra, né, os espíritos luminosos chegando. E olha só, por intercessão da mãe do André Luiz, que ela que pediu para o Clarencio, vão buscar o meu filho. E eles foram. Durante 8 anos eles se aproximaram e o André Luiz não conseguiu ser resgatado. Por quê? Porque ele vibrava a revolta, a mágoa, o desconsolo, até que um dia ele muda. Aí ele percebe os espíritos superiores e aí então ele é resgatado. Então quando ele resolveu encerrar o seu tormento se encerrou. Mas a decisão foi dele. Geraldo, nós agradecemos a sua participação no programa, desejamos tê-lo muito breve conosco. Ivone, foi ótimo, você é muito querida. Obrigada, Geraldo. Nós queremos agradecer a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco, desejamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.